Olá, estamos novamente juntos no Fendt Sustentabilidade, esta websérie que está fazendo um grande sucesso no campo graças a você, que está aí do outro lado sempre nos prestigiando. Muito obrigada. E o episódio de hoje vai falar direto com o coração de todo produtor. Falar sobre o momento que todo mundo espera. A hora onde todo o suor depositado durante o preparo, o plantio e o esforço quase que diário no trato da cultura se transforma em resultado. É um misto de ansiedade e orgulho e alívio pelo dever cumprido, do trabalho duro, da dedicação empenhada por todo o ciclo, para que finalmente seja colhido o que se plantou. Nesta etapa, todo o trabalho para alcançar o máximo potencial produtivo foi realizado e, quanto a isso, nada mais pode ser feito. Mas é hora de pensar em não perder o que com tanto esforço foi conquistado. Para isso, você não pode deixar o grão no pé. Deve aproveitar da melhor forma a janela de colheita e proteger a qualidade e a integridade deste grão. E ninguém melhor para falar sobre isso do que o Fernando Petróleo, especialista encarregado pela Fendt Ideal no mercado nacional. Fernando, que prazer te receber aqui na casa Fendt Sustentabilidade. Tudo bem com você? Olá, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui para poder falar um pouquinho sobre a Ideal. Fernando, antes de mais nada, eu queria que você comentasse aqui sobre esse orgulho que você deve ter com certeza em representar esse projeto único de colheitadeira que é a Fendt Ideal. Sem sombra de dúvida, é um projeto global, a gente reuniu esforços do pessoal de produto do mundo inteiro, junto com a engenharia da Aqua e da Fendt no mundo inteiro também. Então é um projeto muito especial, com esforço de muita gente e que, sem sombra de dúvida, deixa muito orgulhoso de poder ter participado de todo esse desenvolvimento. Então conta pra gente o que é que torna essa máquina tão especial, né? Eu queria saber, assim, sobre os diferenciais que fazem com que ela possa entregar algo a mais do que a concorrência entrega. Claro. Tecnicamente falando, a gente pode partir para a área de processamento dela, a área de trilha e separação de grãos, onde a gente tem uma área aí 45% maior do que o mercado oferece hoje para os nossos clientes. Se a gente for partir para a parte de limpeza de grãos, a gente tem uma área 25% maior do que o nosso principal concorrente. Falando em armazenamento e descarga, a gente tem uma capacidade de 17.100 litros, o que dá aproximadamente 220 sacas de soja e uma taxa de descarga incrível de 210 litros por segundo. Além disso tudo, a gente tem um sistema chamado Drive Center, que ele é acoplado diretamente no motor para poder aproveitar toda a potência disponível para acionar todos os sistemas da máquina, além da nossa plataforma de 50 pés, que é a maior plataforma de corte do mercado oferecida a partir de um fabricante de máquinas agrícolas. Bem, você está falando aí sobre as características técnicas. E agora eu queria saber o que de fato essa máquina entrega no campo em termos de eficiência operacional. Quando a gente parte para a área de processamento de grãos, em ela tendo uma capacidade maior, eu consigo cobrir uma área maior ao longo do dia, ou com uma plataforma maior, ou com uma velocidade um pouco maior também para poder cobrir uma área maior ao longo da jornada. Se eu partir para a parte de limpeza, eu vou entregar um grão mais limpo no tanque graneleiro do cliente. Isso vai resultar diretamente em dinheiro no bolso dele. E no que tange nessa parte de armazenamento e descarga, a gente consegue fazer, mesmo tendo a maior capacidade do mercado, a gente descarrega em apenas 80 segundos todo o tanque graneleiro. Então, indiferentemente se o nosso cliente ele descarrega colhendo ou se ele para descarregar, eu vou conseguir aumentar a eficiência operacional dele no final do dia de trabalho. 80 segundos é muito rápido, hein? É um estalo e ele nem se deu conta e já acabou de descarregar. Você sabe que eu gostei muito de fazer esse paralelo entre o que a engenharia pensa e o resultado ao final da operação. Pela sua explicação, isso ficou muito claro para a gente. É sempre uma oportunidade muito boa a gente poder fazer esse paralelo, até na função nossa de produto, é conseguir fazer essa conexão entre o que o técnico traz, mas o que tem de ganho efetivo para o nosso cliente lá na ponta. Fernando, a gente está falando não apenas de resultados para o produtor, né? Porque para que tudo saia conforme o planejado, direitinho, existe uma peça fundamental nesse processo chamada operador. Dentro da Fendt Ideal, o projeto todo da cabine, ele foi concebido para ter o maior conforto operacional possível. Então, para a gente começar, qualquer ajuste, qualquer configuração que o operador precisa fazer na máquina, está tudo ao alcance da mão direita dele. Okay? A gente chama do armrest, então todos os botões, toda a tela, todo o monitoramento está no lado direito dele. Outro ponto muito importante é a visibilidade que ele tem da lavoura e da plataforma que está colhendo. Então, a forma construtiva da nossa cabine faz com que ele tenha um conforto muito bom para poder conseguir enxergar toda a plataforma dentro da lavoura,
além de ser uma questão de segurança. Porque ele tendo uma visibilidade maior, qualquer obstáculo ou objeto que possa ter, ele consegue identificar para que não ocorra um acidente durante a operação. Somado a isso, a gente liberou este ano uma feature chamada Auto Turn, que nada mais é do que a manobra de cabeceira automática, onde o operador ele não precisa mais, ele, com as próprias mãos, fazer toda a manobra para voltar para o eito de colheita. Com o sistema, a máquina faz isso completamente automática. Saúde e segurança do trabalhador, de fato, é um pilar essencial da sustentabilidade. Mas quando a gente pensa em termos de ambiente de trabalho como um todo, o que a Fendt oferece para que esse profissional possa enfrentar longas jornadas de trabalho? Além da questão toda da operação que eu comentei, do armrest, da visibilidade, o nível de ruído dentro da cabine ele é bem reduzido, então ao longo de uma jornada grande de trabalho, o ruído muito frequente em altos níveis gera estresse, então é um estresse muito reduzido com o nível baixo de ruído que a gente tem. E além disso, a gente tem um compartimento refrigerado, onde ele pode armazenar aí seu alimento, a sua bebida, para estar numa temperatura ótima de consumo ao longo da jornada de trabalho. Isso realmente proporciona um melhor estar do trabalhador ali dentro, né? Claro, sem sombra de dúvida. Agora, Fernando, deu até vontade de pilotar uma máquina dessas, né? A 9T Top de Linha é o nome dela? É a Ideal 9T. Como o nosso tema aqui é sustentabilidade, eu não posso deixar de perguntar para você uma questão muito importante, que é a questão da compactação do solo, né? Então, conta pra gente o que é que essa máquina oferece nesse sentido. A Ideal, ela tem uma oferta que, ao invés de pneus no eixo dianteiro, ela pode vir com esteiras. E aí é onde entra a questão da compactação do solo. Essas esteiras, elas entregam para a máquina uma capacidade de reduzir em até 70% a compactação de solo, se a gente comparar com as máquinas de pneu. Além disso, tem outros pontos que a gente pode trazer para a sustentabilidade. A Drive Center que eu falei antes, no começo da nossa conversa aqui, ela confere uma eficiência energética da máquina toda, onde o meu consumo de combustível chega a ser 25% menor do que as máquinas do mercado. Somado a isso, a distribuição de todos os resíduos da colheita no solo, ela é feita de forma extremamente homogênea. Isso confere com que eu não tenha incidência de raios solares diretamente no solo. Isso é muito bom, porque os raios solares diretamente prejudicam. Segundo, eu vou ter a manutenção da umidade no solo. Isso me ajuda muito para que eu mantenha ali, né, um ambiente saudável para uma implementação de uma próxima a cultivar, além da distribuição mais uniforme possível de todos os nutrientes da matéria orgânica que já vem do que eu estou colhendo, que vai ser utilizado para o próximo plantio. Fertilidade do solo, premissa para a agricultura regenerativa. Vocês estão bem em linha, né? Exatamente. E pensando que no Brasil a gente fala em plantio direto, então essa distribuição da palha de forma homogênea ela é extremamente importante. Sem falar que a economia de combustível resulta na redução da emissão de gases do efeito estufa. Todo mundo quer ter um plano de descarbonização robusto. Além do cliente ter um ganho financeiro, tem também essa questão de sustentabilidade, essa questão de emissão de gases reduzida. Compromisso com o planeta. Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui no Casa Fendt Sustentabilidade e eu já te convido para uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, a nossa audiência e a tio Rosane, que a gente possa ter em breve uma próxima. Chegou o momento de apresentar um convidado pelo qual toda a cadeia do agronegócio tem muita admiração. O professor doutor Marcos Fava, nosso doutor agro. Marcos, seja muito bem-vindo. Rosana, é um prazer muito grande falar com vocês. O trabalho que vocês fazem para difusão de conhecimento, de informações é muito legal e eu sou um grande admirador da Fendt também. A gente convidou o Marcos pensando em um tema muito importante. Quando falamos em sustentabilidade, temos os 3 pilares, o social, o ambiental e o econômico. E é justamente sobre o terceiro que daremos foco aqui no nosso bate-papo. Eu gostaria que o Marcos nos ajudasse a entender como é possível, respeitando os 2 primeiros pilares, o social e o ambiental, conquistar a produtividade, mas com rentabilidade. Isso é extremamente importante. O Brasil vem crescendo bastante. O desenvolvimento de novas áreas, a geração de renda, a questão das exportações, mas sem que a gente tenha uma administração que seja focada, uma administração que hoje eu chamo de por metro quadrado, ainda você tem muito desperdício no campo. Então, com isso, você pode sobreviver a momentos de preços mais baixos, como são esses que nós estamos vivendo agora na agricultura. Então, a minha recomendação para o produtor rural é sempre ficar de olho
na questão tecnológica, adotar o que nós temos aí para que a gente possa ter efetivamente uma gestão que preserve as nossas margens, mesmo em momentos ruins. Eu acho que essa seria a principal dica de sustentabilidade nessa sua primeira pergunta. E quando a gente fala em rentabilidade, um dos grandes desafios é ajustar a venda da commodity. O que você, Marcos, recomenda para os produtores que estão nos assistindo neste momento para que eles sejam mais assertivos nessa etapa? Eu acho que um ponto que falta muito para os produtores, Rosana, é ação coletiva, é conversar mais uns com os outros, é prestar atenção no que está acontecendo no mercado e sempre ter um caráter que eu gosto muito de uma segurança um pouquinho maior. Sabe, nós vimos aí casos de produtores que ficaram esperando para vender os produtos, aguardando uma valorização que não veio, outros às vezes se desesperam e vendem tudo antes. Eu acho que aí o equilíbrio é uma coisa muito importante. Você ir acompanhando os mercados e a partir das mudanças do mercado, você vai construindo posições para que você possa ter um preço médio que seja atraente. Então, esperar um dia, por exemplo, que o câmbio deu uma desvalorizada, você vai lá e constrói um pouquinho de posição. Eu gosto de muita parcimônia, eu gosto de você não arriscar com aquilo que não é teu. O produtor rural sabe, né, o preço que ele paga pelo arrendamento, o preço que ele paga pelos insumos, muito disso é dívida e é um recurso que não é dele. Então, eu não gosto de especular com aquilo que não é meu. Então, se, por exemplo, já tem uma margem interessante para ele, porque ele sabe o custo de produção, estou esperando que saiba, e com o preço atual ele consegue trazer resultados, eu gosto de já trazer para casa e garantir pelo menos o pagamento das dívidas que eu tenho. Então, eu acho que é muito equilíbrio e não tomar decisões precipitadas, conversar muito uns com os outros, escutar os técnicos, prestar atenção no mercado para que a decisão dele possa ser correta. E olha, a Índia está mudando a sua matriz energética e buscando no etanol uma alternativa mais limpa. Os Estados Unidos estão utilizando soja para produzir diesel HVO. Marcos, qual é o impacto dessas mega tendências para o agronegócio brasileiro? Rosana, esse impacto é o melhor possível, né? O Brasil foi o grande ganhador quando os Estados Unidos, em 2005, começou a misturar 10% de etanol na gasolina. Eles usam 140 milhões de toneladas de milho. Imagina, Rosana, esse milho indo para o mercado internacional hoje, para quanto que é o preço? E o Brasil vai ser o grande ganhador também com decisões da Indonésia de misturar 40% de biodiesel no diesel. Ela usa óleo, tira óleo do mercado, a gente entra com mais soja. Agora, como você mesmo falou, os americanos aumentando o esmagamento de soja, 3 milhões de toneladas de soja a mais eles estão esmagando esse ano em relação ao ano passado, para fazer o diesel renovável. Isso abre espaço para o produtor rural brasileiro colocar mais soja no mercado internacional. Aqueles que estão nos ouvindo, Rosana, que são produtores de cana, tem que estar sorrindo muito hoje porque a Índia está misturando etanol na gasolina, vai chegar a 20%, 25%. Para nós também é uma ótima notícia, que ela tira açúcar do mercado internacional e o Brasil pode colocar mais açúcar, está aí, por exemplo, os preços que nós estamos recebendo agora. Então, o Brasil, por ter possibilidade de expansão segura e sustentável de novas áreas para a agricultura, é o grande ganhador do crescimento de uso de combustíveis renováveis. E para concluir essa resposta, nós temos 2 novos clientes que estão chegando para o agronegócio brasileiro. Quem são? O avião, com as políticas de uso de combustível renovável para a aviação, e em breve os navios também vão se tornar estômagos para consumir os produtos do agro brasileiro. Vamos falar um pouco sobre mercado de carbono. Marcos, você acredita que no futuro próximo os produtores também serão remunerados por crédito de carbono? Créditos de carbono é uma das áreas mais promissoras da agricultura brasileira. Nós já temos produtores recebendo por isso, por tratos que são feitos no solo, por questões aí de florestas e outros no mercado livre de carbono, mas com isso se regulamentando mais no planeta. E a gente tem que lembrar que a pandemia postergou um pouco
o andamento desse mercado, em virtude dos problemas todos que os países tiveram, a agricultura brasileira ela está apta já pelas práticas que faz e por todo o futuro, pela inovação que nós temos aí, integração lavoura, pecuária, floresta, plantio direto, todas essas tecnologias, uso de bioinsumos vão possibilitar cada vez mais o Brasil também ser líder mundial na exportação de sequestro de carbono. E agora o que todo mundo espera, né? A mensagem que o Marcos pode deixar para o produtor brasileiro, hein, Marcos? Rosana, eu acho que as perspectivas para o agro brasileiro são fantásticas. Eu costumo dizer que tenho muita sorte de ser engenheiro agrônomo no Brasil nos últimos 30 anos. Eu vi o crescimento das agrocidades do Brasil, eu vi o Brasil se transformar de um importador de alimentos em hoje um exportador que lidera 10 setores da economia mundial, porque provavelmente esse ano nós passamos os americanos também na oferta mundial de algodão, e devemos chegar a 10 setores onde a gente lidera, alguns com uma liderança absolutamente incrível, que nem a soja. O Brasil é responsável por 58% da soja que o mundo importa. No açúcar nós temos 50%. E eu podia cansar vocês aqui dando as estatísticas dos 10 produtos que nós estamos liderando. Então, nós temos muita chance pela frente no crescimento dos grãos, porque o mundo precisa aproximadamente de 40 milhões de toneladas a mais por ano, e o Brasil é quem pode fazer essa expansão de forma sustentável. Nós também temos muito a ganhar com as carnes, cuja população vai do campo para a cidade, cresce e se urbaniza, então a gente tem essa chance de crescer mais, e nós temos muita chance também, como já respondemos aqui e debatemos numa pergunta, nos biocombustíveis. Isso tudo sem falar em produtos finais, produtos embalados, exportação de serviços, né, exportação de carbono e tudo isso aí que tem pela frente. Então, assim, eu estou muito animado com as perspectivas de expansão do agro brasileiro nos próximos 30 anos, contribuindo efetivamente para o desenvolvimento da nossa sociedade. Você vê, o nosso programa aqui vai durar mais ou menos de 10 a 15 minutos. Em cada minuto, o agro exportou 1,6 milhão de reais. Dá para contar quanto que a gente exportou durante esse período aqui. Então, isso tudo é renda entrando, desenvolvendo cidades, criando oportunidades para as pessoas. É o nosso negócio. O Brasil é a fábrica de comida sustentável do planeta e esse título ninguém tira da gente. Nós vamos ser cada vez mais campeões com isso daí. Marcos, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Prazer muito grande estar falando com vocês sobre um tema que é a minha paixão, que é o agro. É sempre muito bom conversar com quem entende do assunto, né? Principalmente quem acredita na força do agro e vê em cada desafio uma oportunidade de se desenvolver, de continuar crescendo. E por falar em colheita, chegou a vez de apresentar uma iniciativa que tem rendido muitos frutos, não só para os clientes Fendt, como para todo o mercado da cotonicultura brasileira, o Sou de Algodão, um movimento que nasceu em 2016 dentro da Abrapa, a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, e que promove os princípios da sustentabilidade na mais alta escala, para elevar o patamar não só das operações de campo, mas da maneira como se pensa e se produz o algodão em nosso país. É uma iniciativa que enaltece a fibra brasileira e contribui para uma moda mais responsável. A produção valoriza a rastreabilidade e a qualidade, tendo como foco os pilares da sustentabilidade. Por outro lado, também agrega valor a todos os envolvidos na cadeia, desde o homem do campo até o consumidor final, passando por tecelões, artesãos, fiadores, designers de moda, estilistas e estudantes. Para a Fendt, é muito bom ser apoiador oficial de um movimento como esse, que firma o Brasil como o maior fornecedor de algodão responsável do mundo. E para apoiar clientes que produzem de maneira consciente, com forte compromisso com o meio ambiente, os cotonicultores certificados pela ABR e ABR-UBA, licenciados pela BCI, contam com benefícios comerciais especiais para aquisição de qualquer maquinário da marca. Se você já tem essas certificações, agora é hora de contar com a tecnologia que está elevando o patamar da agricultura brasileira em sua propriedade.
Agora convido vocês a assistir um vídeo criado pela Fendt justamente para celebrar essa parceria. Agora, a Fendt é parceira oficial do Sou de Algodão, que valoriza a fibra brasileira e garante a sua produção sustentável através de 3 pilares. O ambiental, que inclui a responsabilidade com a preservação do planeta. O social, que prevê respeito ao trabalhador, ao cumprimento de leis e desenvolvimento da comunidade. E o econômico, que envolve todo o processo, visando a saúde e equilíbrio financeiro. Mas não poderíamos esquecer de citar sua vitrine principal, a moda, que tem início no homem que trabalha no campo e chega até o consumidor final. Com respeito a estes princípios, a Fendt tem orgulho em ser parceira deste movimento, que traz tanto valor ao algodão e à agricultura brasileira. Fruto desta parceria, clientes Fendt com certificação ABR e BCI têm condições especiais para aquisição de máquinas. Fendt e Sou de Algodão, rastreando sustentabilidade, revelando respeito ao campo. Gostaram? Porque, gente, eu adorei, viu? Para saber se você está elegível aos benefícios é muito simples. Basta acessar fendtsustentabilidade.com.br. Para celebrar a colheita, hoje nós trouxemos o especialista da Fendt, Fernando Petroli, que nos mostrou por que a colheitadeira Fendt Ideal está dando um show de desempenho no campo. Depois nós falamos com Marcos Fava, que está confiante a respeito do agro brasileiro, nos trazendo informações muito importantes. E também contamos sobre a parceria da Fendt e o Sou de Algodão, que enaltece a cotonicultura brasileira, valorizando o chamado ouro branco. Bem, nós chegamos ao final de mais um Fendt Sustentabilidade, mas ao contrário do nosso programa, o ciclo no campo nunca chega ao fim. Ele se renova, com a esperança do produtor por mais uma grande safra de produção, de trabalho, cuidado e de preservação do meio ambiente. No próximo programa, nós vamos falar sobre tecnologia e inovação. Esse episódio promete, você não pode perder, hein? Vou te esperar. Até lá!